Olá pessoal, meu nome é Júnia Andrade e eu sou professora discursivas há mais de 2 décadas. E eu vou falar para vocês sobre a prova do MPPA, da prova de redação. Vou falar sobre a Consuplan, qual é o ponto assim, central de enfrentamento, tá? O que vocês estão vendo aqui aberto na tela do computador é basicamente o quê? As normas do edital que dizem respeito à prova discursiva. Então vamos lá. Todo mundo vai fazer prova discursiva no mesmo horário, né, que vai fazer a prova de múltipla escolha. Então, o legal é você começar pela redação primeiro, tá? Rascunhar a tua redação para depois seguir para a prova objetiva e ao final passar tudo a limpo, tá bom? A prova discursiva será na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo, então, gente, predominância dos verbos no presente, tá certo? Então, sobre tema da atualidade relacionado ao Ministério Público. Então, veja que a banca já fechou uma questão temática. Em breve eu vou trazer algumas dicas aqui sobre recortes temáticos para vocês. Na aula de hoje eu quero falar sobre a estrutura da redação da Consuplan. E no próximo vídeo se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, não é? E precisa acompanhar essa dica, eu já vou trazer os temas ainda nesta semana, tá? Os temas prováveis que tem a ver com essa questão. Vamos lembrar que quando se fala em Ministério Público, não se fala de uma coisa pequenininha não, tá, gente? Veja bem, será atualidades, mas se a gente olhar o Ministério Público enquanto defensor dos direitos, né, dos direitos do cidadão, dos direitos da coletividade, direitos difusos, o que você tem? Você tem vários direitos ali sendo defendidos, tá certo? Então não é coisa pequena, é atualidade mesmo na veia, tá? E essa prova tem um mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Sempre tem que escrever o mais próximo do máximo que eu puder na Consuplan, tá? 28, 29 linhas é o ideal, tá certo? E a banca aqui me traz abaixo, não é, os critérios que ela vai utilizar para julgar sua prova discursiva. Eu quero chamar atenção porque quando se fala em redação, o que a gente pensa em dissertação, propriamente dizendo? Dissertação, eu tenho que ter uma boa argumentação. Sim, a banca valoriza bastante a argumentação, tá, pessoal? Porém, muita gente deixa passar e não presta atenção. Veja que na mesma proporção é avaliada a coesão e a coerência do seu texto, que é uma questão totalmente estrutural, ou seja, quanto mais você estrutura o teu modelo de redação, melhor é para o seu concurso público, tá? Então eu vou começar, por isso que eu quis começar com essa dica, não dica com temas prováveis, porque senão o aluno fica treinando assuntos treinando em cima de uma estrutura que não o ajuda. Não adianta você ter o tema provável e ter uma estrutura que não te ajuda. A dica que eu vou dar nesse vídeo, que é fundamental, é o seguinte: toda prova da Consuplan tem um ezinho no meio. Perspectivas e estratégias para a redução da desigualdade social no Brasil do século XXI. Perspectivas e estratégias para a redução da desigualdade social no Brasil do século XXI. Quando as pessoas fazem as redações da Consuplan, a maior parte das pessoas esquece uma das palavras e fala sobre apenas uma delas. Por exemplo, a maior parte das pessoas que fizeram esse concurso aqui, vai ter um concurso de 2018, tá certo? Que foi um concurso para BH, para Câmara. O que aconteceu? Falou sobre as estratégias para reduzir a desigualdade. Teve aluno falando de causa de desigualdade, não é isso. A perspectiva, gente, é a forma como se vê, como se enxerga a questão da desigualdade. A perspectiva tem a ver o quê? É possível reduzir a desigualdade a partir de que estratégias? Então tem que redigir sobre as duas partes, tá? Você tem que dosar bem esse assunto. Veja que aqui eu vou mostrar outro tema, né? A banca trazendo aqui, olha só, 2020, ações preventivas e de ressocialização no combate efetivo às drogas. Então veja que a banca não quer só a ação de prevenir as drogas, mas ela quer também a ressocialização, tá? É um tema até mal formulado, tem um problema aqui de paralelismo, mas tudo bem, tá certo? Tudo bem, tá? Por enquanto fiquem namorando esses temas possíveis, porque isso aqui vai ser melhorado, tá certo? Vai ser melhorado. Agora eu vou mostrar, né, qual que é o cuidado que a gente precisa ter nessa redação da Consuplan, principalmente no momento que a gente começa a desenvolver a redação. Eu vou pegar aquele da perspectiva, certo? Das estratégias para
se reduzir as desigualdades sociais no século XXI. A primeira coisa que você precisa apontar na introdução, não é? São os termos originais do tema, tá? Então, ó, no século XXI, a desigualdade social no Brasil ainda deve ser analisada sob a perspectiva histórica da falta de oportunidades e da má distribuição de renda. Então, aqui falou da perspectiva. Nesse sentido, para reduzir as diferenças socioeconômicas, é possível buscar estratégias. Está vendo que você tem que abordar as duas partes? Como assim, Júnior? Só para você entender, não é? O que é uma perspectiva? Olha só, a desigualdade tem que ser analisada sob a perspectiva histórica da falta de oportunidades e da má distribuição de renda. Então, quer dizer, o Brasil é um país, né, muito marcado pela escravidão na sua história, em que boa parte das pessoas que pertencem, né, às classes escravizadas ou que foram exterminadas, como é o caso dos índios, não tiveram as mesmas oportunidades que outras classes. Então você tem uma desigualdade que não é de uma perspectiva do presente, não é um olhar do presente, mas um olhar, tá certo? Sobretudo histórico. Então veja que aqui, ó, a história do Brasil, como se sabe, sempre foi marcada pela exploração do trabalho. Júlia tem verbo no passado? Tem, mas vai se voltar para o presente no mesmo parágrafo. Por isso que a dissertação, você até pode ir ao passado, mas muito rápido, tá bom? Então aqui vem, ó, da era colonial aos dias atuais, pouca mudança houve para reconhecer a extensão da garantia do acesso a direitos fundamentais a estas populações. Em razão disso, mantém-se na sociedade brasileira uma enorme diferença matemática entre as pessoas de baixa renda e as pessoas mais abastadas do país. Aqui já trouxe os números como mecanismo de prova. Então perceba, pessoal, que a banca distribui o tema em duas partes e você terá que na introdução já fazer a seleção dos teus argumentos para as duas partes. Então veja que aqui há uma seleção do argumento para a perspectiva, né, do ponto de vista histórico e das estratégias. A banca vai falar, a estratégia vem aqui, ó. É preciso buscar estratégias de médio e longo prazo para a geração de empregos formais, né, sem deixar de lado a operacionalização urgente de melhoria dos mecanismos de distribuição de renda. Então veja que aqui vão surgir mais dois parágrafos depois, a posteriori, falando sobre essas estratégias de geração de emprego e distribuição de renda, tá? Então é isso que a banca irá querer de vocês. A introdução já tem que trazer esse amarrado que é importantíssimo. Se você não fizer, infelizmente fica muito difícil vencer a prova da Consulplan, tá? Se assim o fizer e distribuir bem, ótimo, mel no chupeta, você estará preparadíssimo para o teu concurso público, tá bom? Grande abraço para você. Se quiser ser nosso aluno, abaixo desse vídeo tem um link, né, com já oferecendo 15% de desconto para você estudar com a gente e se preparar para o seu concurso público.